Olá, queridos alunos do sétimo ano da Rede Municipal de Niterói. Nossa videoaula de hoje será termodinâmica, com os seguintes tópicos: fluxo e transformações de energia. O que é energia, como ela flui no sistema e como ela se transforma. Calor, temperatura e sensação térmica, a diferença desses três conceitos. Equilíbrio térmico. A natureza sempre busca um equilíbrio, inclusive na termodinâmica. E as leis da termodinâmica. Meu nome é João Ricardo Assis, sou professor de ciências e vamos a mais essa videoaula. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. É isso aí, queridos alunos. Tudo começou com o Big Bang, né? Acredita-se que quatro forças fundamentais estavam unidas antes do Big Bang. Que forças fundamentais são essas? Uma força fundamental é um mecanismo pelo qual partículas interagem mutuamente. Partículas de energia, partículas de massa, e várias outras formas de partículas que existem no universo. Tá, ok? Então, seriam basicamente quatro as formas fundamentais de interatividade. A gravitacional, né, que é a força da gravidade que atrai os corpos, a massa atrai a massa, quanto maior a massa, maior a força da gravidade, quanto mais a distância do objeto, menor a força gravitacional. A força eletromagnética, que é a força dos elétrons, né, que constituem a matéria que existe no universo. A força nuclear forte, que ela, ela é importante na formação do núcleo atômico, na formação do núcleo do átomo. E a força nuclear fraca, que é atuante nos processos de decaimento radioativo e transformações de estruturas subatômicas, ok? Então, essas forças, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, são as quatro grandes forças do universo, tá? É um tema bem legal, né? É bem abordado nos filmes de ficção científica e realmente está faltando na física uma equação que unifique essas quatro, né, grandes forças do universo. Tá? Sabe lá você na faculdade vai conseguir encontrar essa fórmula incrível, maravilhosa, vai ganhar um prêmio Nobel. Tudo bem, gente. Fluxos e transformação de energia. A energia que existe em todo o universo, né, no caso aqui, o nosso planeta, ela pode ser convertida de vários tipos. Ela pode ser transformada em vários tipos. Uma coisa é certa, uma energia não surge do nada e nem desaparece do nada. Tá? Ela se transforma em outras formas de energia. Ela se dissipa, ela se concentra, mas ela vai se transformando em outros tipos de energia. Vamos ver exemplos aqui dessa ilustração, ok? O primeiro exemplo que nós temos aqui é de uma hidrelétrica, ok? A hidrelétrica apresenta o quê? Uma energia de represamento, chamada energia potencial, toneladas de água represada, que vai passar por uma turbina, que seria uma energia cinética, e essa turbina vai gerar eletricidade. Uma turbina que possui no seu interior eletroímãs, né? Eletromagnetismo, não é isso? Então, eletromagnetismo é uma energia que foi, né, unificada da energia elétrica e da energia magnética, porque uma gera a outra. Okay? O segundo exemplo aqui é o exemplo do vagalume. O vagalume se alimenta, ele transforma parte da energia do alimento dele em componentes bioquímicos, bioluminescentes, que vão, né, se transformar em energia luminosa. No caso que o vagalume utiliza essa energia luminosa para a reprodução, para atrair parceiros sexuais para eles realizarem a reprodução sexuada. Okay? O outro exemplo é muito comum, a lâmpada. A lâmpada, aquela energia elétrica que foi produzida na nossa hidrelétrica, também vai ser distribuída para as residências
e a energia elétrica vai se transformar em energia luminosa nas lâmpadas, ok? Aqui também, né, no nosso chuveirinho, o chuveiro elétrico, a mesma energia elétrica, aquece uma resistência elétrica dentro do chuveiro, que aquece a água. Então, energia elétrica convertendo-se em energia térmica. A bateria do carro, né, que possui fluidos e componentes metálicos que vão reagir quimicamente, gerando energia elétrica, energia química convertendo-se em energia elétrica. E lá no telhado de algumas casas possui o quê? Os boilers de aquecimento de água. Tá? Então, a luz do sol é uma energia luminosa e térmica, que é capturada por essas placas térmicas, que vai aquecer a água. A água fria entra, né, e é aquecida e passa pelas placas, é aquecida e entra na parte de baixo do boiler. Tá? E a água mais fria fica na parte de cima e flui nesse sentido, então, para o aquecimento da água residencial. Ok? Bom, gente, vamos falar agora de calor, temperatura e sensação térmica. Nós já falamos que o fluxo de calor é um fluxo, né? O calor ele é representado como uma energia em trânsito. Chamamos isso de calor. Sempre do corpo mais aquecido, do corpo com maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Tá? A tendência, se esses dois corpos estarem em contato, é um equilíbrio térmico entre esses corpos. Ok? Então, o calor é a energia que passa de um corpo que possui maior temperatura para o outro, de temperatura inferior. Essa passagem ocorre até que a temperatura dos corpos estejam em contato e se igualem. Quando isso ocorre, dizemos que os corpos atingiram um equilíbrio térmico. Então, chamamos isso de calor. O calor, na verdade, é uma energia em trânsito. Okay? Temperatura. O que é temperatura? A temperatura de um corpo é determinada pela forma com que as moléculas do corpo se encontram organizadas. Quanto maior o grau de agitação das moléculas de uma substância, maior será a sua temperatura. Ao contrário, quanto menor a agitação molecular, menor será a sua temperatura. Então, podemos concluir que medir a temperatura de um corpo significa medir o grau de agitação das moléculas que formam esse corpo. Aqui estamos vendo uma fotografia térmica das costas de uma pessoa, mostrando em vermelho as áreas mais quentes, de maior agitação molecular, e as áreas em azul, as mais frias, de menor agitação molecular. Okay? Então, calor é um fluxo e temperatura é o grau de agitação das moléculas. Okay? Lembra disso? Está tudo isso lá no nosso caderno pedagógico. Ok, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre sensação térmica. Okay? Lembrando que, espontaneamente, o calor sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, estamos aqui em duas superfícies, uma de madeira e outra de pedra. Okay? Por que eu sinto mais frio quando eu piso numa superfície de pedra do que quando eu piso numa superfície de madeira? Porque isso é chamado de sensação térmica. Vamos ver a temperatura dessas duas superfícies aqui. Elas estão em contato, então elas com certeza terão a mesma temperatura. Ó, 22 graus a temperatura, 22,3 a temperatura da superfície de madeira, tá? E aqui 22, praticamente a mesma temperatura de um meio para o outro. Por que então que eu tenho a minha sensibilidade, né, no caso, a minha percepção de temperatura é mais para frio nesse material aqui que é a pedra e menos frio para esse material que é a madeira. Nós chamamos isso de capacidade de fluxo de calor, tá, gente? Os materiais possuem propriedades de condutibilidade térmica diferentes. Quanto mais denso o material, maior a capacidade de
condução térmica desse material. Então, de certa maneira, como esses dois materiais estão a 20 e poucos graus, estão mais frios que eu, então a minha transferência de calor do meu corpo para esse material é mais eficiente no piso de pedra do que no piso de madeira. Por isso que eu tenho a sensação, né, de ter mais frio quando entro em contato com o piso de pedra do que com o piso de madeira. No caso, a madeira é mais isolante do que a pedra. Chamamos isso também, essa velocidade de troca de calor, chamamos essa troca de coeficiente de condutibilidade térmica. Então, os materiais possuem diferentes coeficientes de condutibilidade térmica, e por isso que você vai colocar um agasalho, uma calça, né, um moletom, para poder se proteger do frio, ok? Vamos falar agora de equilíbrio térmico, ok? Bom, nós temos aqui dois corpos de diferentes temperaturas. Eles estão separados, ok? Então, se eles estão isolados, separados, eles não vão influenciar um ao outro. O vermelhinho aqui está indicando uma temperatura maior. As moléculas estão mais separadas, mais agitadas. E o azulzinho aqui, temperatura mais baixa. Tá? Eles estão mais juntinhos uns dos outros. Menos agitação molecular. Eu estabeleci um contato entre eles. Tá? Então, o corpo de maior temperatura, né, gente, transfere energia, né, calor, energia térmica em trânsito para o de menor temperatura. Então, na medida que ocorre essa transferência, o de maior temperatura diminui a temperatura e o de menor temperatura aumenta a sua temperatura, até atingirem ambos a um equilíbrio térmico. Okay? Considere dois corpos de diferentes temperaturas em que, em determinado momento, entram em contato, verifica-se que a energia térmica é transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Chamamos essa energia térmica de em trânsito de calor. A passagem do calor cessa ao ser atingido o equilíbrio térmico. Isto é, quando as temperaturas dos dois corpos se igualam. QA é igual a QB. Muito bem, gente. Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas, ok? Então, o calor é uma transferência. Então, vamos medir aqui a superfície dessa mesa, a temperatura dessa mesa. Vamos lá, 20 graus, vamos arredondar para 20 graus, ok? Então, essa mesa aqui está com a temperatura de 20 graus, né? E o cafezinho que eu vou colocar aqui, tá? Terá a temperatura de 38 graus, tá? Vamos de novo aqui, bem aqui no café. Não, peraí, aqui 70 graus, ok? Então aqui a superfície está marcando 20, 21, né? E aqui está marcando no café 70 graus, 70 e poucos graus, ok? Então o que está acontecendo aqui? Quem é que está cedendo calor, né? Então vamos considerar que nosso copinho de café é o que possui maior temperatura, tá? QA, então, transfere calor para o ambiente externo. Ou seja, a quantidade de calor que esse copo de café está cedendo para o ambiente externo é a mesma que o ambiente externo está recebendo. Então, o equilíbrio entre esses dois meios, vamos considerar a superfície e o copo de café, o equilíbrio é zero. Porque continua, na média, a temperatura continua em equilíbrio. Então, esse é um dos princípios da termodinâmica que nós iremos continuar estudando, ok? Bom, gente, agora vamos ver uma situação inversa. Vamos medir de novo aqui a superfície da nossa mesa, 21 graus, tá? E vamos agora colocar aqui um copo gelado,
Copo cheio de água e gelo. Vamos medir a temperatura aqui. Estamos a 0 graus, 0,8. Mais uma vez. 0,9. Ou seja, qual é o ambiente que está com maior temperatura? É o ambiente externo agora. Então, quem é que está cedendo o calor? Então, o ambiente externo agora, no entorno desse copo, está cedendo o calor, né? A energia está indo em direção ao copo, elevando a temperatura do copo. Então, essa transferência, o calor é uma energia de trânsito, sempre do objeto, do meio com maior temperatura para o que está com menor temperatura. Ok? Então, o princípio é sempre esse. No outro exemplo, o copo do café transferia calor, né, para o meio externo. E agora é o contrário. É o meio externo está a 21 graus, que estará transferindo, não é, calor para o nosso copo de gelo, que está aqui, no caso aqui agora, já a 7 graus. Ou seja, estamos tendo uma transferência, né, um trânsito de calor, né, entre dois corpos a diferentes temperaturas. Ok? Bom, gente, para terminar a aula de hoje, vamos falar rapidamente sobre as 4 leis da termodinâmica. Bom, a termodinâmica universal, ela se baseia em um princípio fundamental. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Energia, matéria, antimatéria, ondas, todos esses princípios obedecem a um fundamento termodinâmico. As coisas não aparecem do nada, nem somem do nada. Então, 4 leis fundamentais se aplicam à termodinâmica. Primeira lei. Durante uma transformação, o gás pode trocar energia com o meio ambiente sob 2 formas: o calor e o trabalho. Como resultado dessas trocas energéticas, a energia interna do gás pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. É o princípio do motor, né, gente? O motor, a explosão, o motor de um carro, ele é colocado um gás, né? O gás é produzido a partir do combustível álcool, gasolina ou diesel. Então, essa queima desse gás vai gerar alterações energéticas que vão transmitir essa energia para as engrenagens da transmissão e fazer o carro se movimentar. Primeira lei da termodinâmica, a lei da transformação do gás. Segunda lei da termodinâmica, ela trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica que as trocas de calor que têm tendência para igualar as temperaturas diferentes. Equilíbrio térmico, o que acontece de forma espontânea. O calor por si mesmo jamais flui de um objeto mais frio para o mais quente. Foi o que nós vimos com o café, com um copo de gelo, né, com a superfície de pedra e com a superfície de madeira, tá, gente? Então, basicamente, a aula de hoje foi a segunda lei da termodinâmica, que é a transferência, né, o fluxo de calor, né, e a questão do equilíbrio térmico que se dá a partir da transferência do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura até chegar a um equilíbrio térmico. Terceira lei. Quando um sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius, todos os processos cessam e a entropia tem um valor mínimo. Tá? Bom, o que significa isso? O zero absoluto indica que as moléculas de um corpo estão praticamente paradas. E o que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, um corpo que não tem vibração molecular é um corpo que está, né, em um sistema de neutralidade. Tá? Ele não está mais trocando com o meio externo nenhuma energia, nenhum tipo de sistema está acontecendo ali. Quanto mais as moléculas podem se movimentar, mais desorganizadas elas são, mais entropia elas têm. Ou seja, a entropia, na verdade, é essa desorganização, né, esse fluxo energético, essa transferência de calor
que é chamado de entropia. Então, a terceira lei, ela fundamenta que o zero absoluto não há entropia. A quarta lei, na verdade, é uma lei mais fundamental que as três anteriores. Ela deveria, alguns falam que é a lei zero. Tá? Essa lei define que, havendo dois sistemas que estão em equilíbrio térmico, com um terceiro sistema, então esses dois sistemas estão em equilíbrio térmico entre si. Ok? Ó, se você e seu amigo que você não está vendo, tá, estão em equilíbrio com um terceiro amigo que vocês estão vendo, então todos os três estão em equilíbrio. Ok? Mesmo você não vendo o seu amigo. Tá? Ele está dentro de uma sala e você está no corredor e seu outro amigo está dentro de outra sala. Se esses dois amigos que você está no corredor, está vendo eles, e se você está em equilíbrio com os dois colegas, então, que estão dentro das salas, que não estão se vendo, estão em equilíbrio entre si. Tá? Então, esse é o fundamento da quarta lei. Então, esse fundamento parece óbvio, né? Mas ele ajuda na aferição da temperatura dos objetos. Os termômetros, né, se utilizam desse princípio para serem precisos nas suas medições. Ok? Bom, gente, então essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.